Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Um pequeno desvio nas crônicas da Abbey Road, mas uma pergunta que me fazem com bastante frequência, e mais ainda agora que estou de volta à disfuncional distopia que é Londres. E a pergunta é, como é que o Japão parece totalmente indiferente à culpa que está dilacerando as nações ocidentais de dentro para fora? Política de esquerda, guerras culturais, imigração em massa, feminismo, transgenerismo, todos se misturando em um smoothie de caos que está fazendo o Ocidente se engasgar com suas próprias desculpas. Enquanto isso, o Japão está lá tomando chá verde, fazendo reverências educadamente e simplesmente não se importando. Qual é o segredo deles? Primeiro, vamos pintar o quadro. No Ocidente, pense em América, Canadá, Reino Unido, onde eu estou atualmente, estamos nos afogando no que você pode chamar de síndrome de culpa histórica. Escravidão, colonialismo, guerra. O passado é uma lista de pecados que nos dizem que devemos espiar para sempre, mas nunca podemos espiar. Isso significa que devemos desmantelar tudo em nossa civilização na esperança de fazer as pazes, desde estátuas até pronomes. Atualmente o Ocidente está repleto de guerras culturais. É uma luta sem fim para ver quem é mais oprimido. O feminismo passou de igualdade salarial para a necessidade de erradicar a masculinidade tóxica. E o transgenerismo nos fez debater se a biologia é apenas uma sugestão. É uma bagunça, uma ferida auto-infligida, desmoronando nações mais rápido do que um biscoito senbei velho. No Japão, em 2025, a situação é diferente. Eles não estão envolvidos no mesmo cenário. Apesar do que você pode ter ouvido na mídia ocidental, não há debate sobre imigração em massa, os estrangeiros são menos de 3% da população total, não há tapetes de boas-vindas à vista, as guerras culturais são quase um sussurro, o feminismo está presente, mas não está incendiando a casa, o transgenerismo é reconhecido, mas não está desmantelando a civilização como uma solução alternativa, porque os japoneses são tipo, estamos bem. Então, por que a imunidade? A história é diferente no Japão. Claro, o Japão tem seu próprio passado, guerra samurai, expansão imperial, Segunda Guerra Mundial, mas eles não se lamentam. Depois de Hiroshima, eles reconstruíram, se curvaram e prosseguiram. Não há autoflagelação interminável. Compare isso com o Ocidente, onde ainda nos lamentamos sobre eventos de 3 séculos atrás, como se fosse nosso trabalho integral. A atitude do Japão é mais, sim, nós erramos, consertamos, vamos manter os trens funcionando no horário. Não há imposto de culpa, apenas pragmatismo. A habilidade do Japão para se recuperar mostra o que a disciplina pode fazer. E apenas uma parte. Por que não aproveitar essa mesma disciplina dentro de você? Agora, voltando, a outra perspectiva que liga essa resistência à homogeneização global às diferenças culturais, observando táticas como persuasão baseada em culpa usada no Ocidente, não funciona bem com os japoneses que priorizam a vergonha externa em vez da culpa interna. A homogeneidade é o escudo deles. O Japão tem mais de 97% de japoneses etnicamente, culturalmente e linguisticamente. A imigração em massa está fora do radar e eles não estão lidando com uma crise de caldeirão cultural como grande parte do Ocidente está. E a culpa do Ocidente criou fronteiras abertas para si mesmo. Quer dizer, o que significa ser inglês? O que significa ser alemão ou irlandês? Os japoneses são do tipo, somos uma ilha, boa sorte para entrar. O que é claro é que a empatia e a culpa dos europeus do Noroeste os tornaram suscetíveis à subversão, enquanto a cultura baseada na vergonha do Japão oferece pelo menos alguma proteção. A tradição é seu pilar fundamental. A confusão do Japão, papéis, respeito e hierarquia. As mulheres lutam por direitos de forma educada, diferente do estilo ocidental de destruir o patriarcado. Pessoas trans são reconhecidas desde 2004, não havendo necessidade de reformulação civilizacional.
E isso não é um ponto de contenda social. Outra coisa é, por exemplo, as mulheres japonesas. Elas são descritas como discretas em vez de pudicas, com modéstia pública e o mascaramento do comportamento privado. Por exemplo, os banheiros japoneses até vêm com uma função de som para encobrir ruídos constrangedores do banheiro. Contraste isso com a imodéstia da Marcha das Vadias Ocidental. A cultura de culpa do Ocidente foi usada para reconfigurar totalmente sua civilização. No Japão, os japoneses têm 2000 anos de cultura. Hashtags não vão derrubá-lo tão facilmente quanto fizeram no Ocidente. E com razão, eles estão apenas sendo o Japão. Com uma população envelhecida, baixa taxa de natalidade e uma cultura de trabalho exaustiva, a culpa é um luxo que eles ignoram. Eles mantêm as luzes acesas e o anime em dia. E deve ser ressaltado, e é bastante óbvio para aqueles que olham, que o Japão não tem complexo de Salvador. O Ocidente, por sua vez, gosta de se colocar como terapeuta global e acredita que todos os problemas do mundo seriam resolvidos com fronteiras abertas e que a mudança de todos na Terra para o Ocidente tornaria tudo melhor, enquanto ao mesmo tempo entoa uma ladainha interminável de meia-culpas. O Japão não está aqui para salvar o mundo ou importar caos para provar que são boas pessoas. A homogeneidade e o orgulho nacional do Japão também tornam mais difícil enriquecer culturalmente quando comparado ao Ocidente, mesmo que forças externas, obviamente, estejam tentando provocar antipatia para enfraquecer a nação. Mas no final, o Japão dá de ombros e diz estar bem. E em termos nítidos, dinheiro supera a contrição. O pragmatismo econômico do Japão supera a angústia ideológica. O Ocidente queima bilhões em coisas como reparações e cotas de diversidade. Pense no alívio de 1,9 trilhões de dólares para a coronavírus da América, em parte enquadrado como equidade racial, ou nos custos com migrantes da Europa, que ultrapassam 20 bilhões de euros por ano. Os japoneses preferem construir trens-bala a pedir perdão. Enfrentando uma força de trabalho em declínio, 20 milhões a menos até 2050, com 29% das pessoas já com mais de 65 anos de idade, eles ajustam a imigração para o trabalho, não para a expiação. Em 2023, 343 mil trabalhadores estrangeiros preencheram as lacunas, mas isso é uma gota, não uma inundação. Na verdade, a maioria dessas pessoas vai embora com o tempo. Os japoneses estão investindo ienes em robôs. 4 bilhões de dólares americanos em automação apenas no ano passado, bem como em exportações, como os híbridos da Toyota. Não em coisas como palestras sobre privilégio. Culpa não paga as contas, comércio sim. Enquanto o Ocidente está emitindo cheques de desculpas, o Japão está apostando em tecnologia e estabilidade e vai evitar o caos em que o Ocidente agora se encontra envolvido. E eles farão isso com um sorriso de quem pensa primeiro na carteira. Então qual é a conclusão? Bem, a imunidade do Japão, a doença que infecta quase tudo no Ocidente, não é mágica. É uma história na qual eles não se apegam, uma sociedade unida, tradições inabaláveis, foco prático, sem fetiche de consertar o mundo e uma mentalidade de colocar a carteira em primeiro lugar. Enquanto a espiral de culpa do Ocidente alimenta a disfunção e as guerras culturais, os japoneses estão se afastando, observando os resultados e não comprando nada disso. Eles apenas aprimoram seu ramen ignorando o caos ao redor. Menos rastejamento, ou eles podem simplesmente ter mais coragem e sensibilidade do que lhes é dado crédito. Talvez seja isso. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like na saída. Também lembre-se de verificar se você ainda está inscrito. E também peço que deixe sua opinião na seção de comentários sobre se o Japão tem as coisas resolvidas ou não. O que você acha? O Ocidente deveria tomar notas ou já estamos muito longe?